Agora me ponho à disposição de vocês, por se acaso haja alguma dúvida. Boa tarde, porta-voz Flávia da Bloomberg. Tudo bom, Flávia? Hoje, quando foi perguntado sobre um possível retorno da CPMF, o presidente disse que todas as alternativas estão na mesa. E, a partir disso, eu queria saber se ele voltou a cogitar um imposto nesses moldes, né, sobre transações financeiras, se estudos voltaram a ser conduzidos. A bem da verdade, o presidente reconhece que o trabalho desencadeado pelo Ministério da Economia vem colocando o país no trilho, na trilha da pujança e do desenvolvimento que seria natural a partir do próprio governo. Não obstante, essas questões que são muito técnicas, e aí eu incluo o antigo CPMF ou coisa que o valha, ainda não está no escantilhão do próprio presidente, e eventualmente pode estar sendo analisado pelo Ministério da Economia, mas nós não temos dados nem referência mais objetiva para afiançarmos se isso vai adiante ou não. Obrigada. Uma outra pergunta. Segundo o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, o deputado Eduardo Bolsonaro teria dito que o Brasil planeja fazer a transferência da sua embaixada de Tel Aviv para Jerusalém ainda em 2020, no próximo ano. Queria saber se o governo confirma essa intenção mesmo para efetuar essa transferência no ano que vem. O que o governo comemora no momento é a abertura do escritório, como prometido pelo presidente Bolsonaro na sua viagem àquele país, esse escritório comercial na própria cidade de Jerusalém. Naturalmente, outras modificações, e aí nós incluímos a da própria mudança de localização da embaixada, ainda estão sob a ótica do presidente da República e do Ministério das Relações Exteriores. Então, seria prematuro da nossa parte adiantarmos uma data para a efetivação ou não desta modificação. Boa tarde, porta-voz. Manuela Albuquerque, do Metrópolis. Tudo bom, Manuela? Tudo bem? Hoje o presidente falou também, comemorou, né, o pagamento do 13º do Bolsa Família. Durante a tramitação da medida provisória, foram apresentadas pelo menos 4 emendas pedindo também um 13º ao BPC. Eu queria saber se o governo estuda essa possibilidade, qual que é a avaliação do presidente em relação a isso? Nós há pouco consultamos o Ministério da Cidadania e sobre este tema, segundo o próprio Ministério, não há tratativas para alavancar essa nova projeção ou esse novo auxílio social àqueles que são atendidos pelo BPC. Boa tarde, porta-voz. Pedro Vilela, da Agência Brasil. Tudo bom, Pedro? Tudo bem. O presidente discutiu com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, sobre a questão do fundo eleitoral e como é que estão essas tratativas? Quer dizer, a posição do governo é manter os 2 bilhões como previsto no orçamento ou há a possibilidade de chegar nos 2,5 bilhões como tem sido aventado? Pedro, eu não tratei desse assunto com o presidente. Eu precisaria avançar, até porque esse era um assunto que já estava pré-definido anteriormente e aquilo que o governo havia avançado ao Congresso era um pouco distinto disso que está a ser apresentado. Eu te peço a compreensão, eu vou buscar o presidente no intuito de identificar exatamente qual que é a posição dele com relação a isso. Uma outra questão, o senhor tem informações atualizadas sobre... Bom, semana que vem já é a semana do Natal, depois do Ano Novo, o presidente já definiu um pouco a permanência ou não dele em Brasília nesse período? A proposta do presidente é manter-se durante o Natal com deslocamento no dia 27 para a passagem de Ano Novo, a princípio, na Bahia. Retornando no dia 2 ou 3, ainda precisamos confirmar essa data. Boa tarde, porta-voz. Fábio Muracal, do Valor, tudo bem? Tudo bom, Muracal? Tudo bem. Porta-voz, o presidente comentou hoje, um pouco mais cedo com a gente, que pode vir aí um anúncio esta semana sobre o Bolsa Família. Ele comentou com o senhor... É o BPC que você está comentando? Bolsa Família, ele falou. Sim.
A minha pergunta é justamente para saber se ele comentou quais poderiam ser essas mudanças, né? E se viria... Não, desconheço, não me comentou nada sobre Bolsa Família. O que nós buscamos como informação foi, BPC, até a Manuela nos arguiu, e, segundo o Ministério da Cidadania, não há nada, nenhum estudo, nenhuma tratativa nesse sentido. Então já fica aqui a encomenda para amanhã. Vou enviar um e-mail para a sua assessoria aí já para saber quais mudanças são essas. Obrigado, portanto. Por certo, eu buscarei a informação. Eu que agradeço. Porta-voz, me ocorreu uma outra dúvida importante. O presidente, no fim de semana, numa declaração a jornalistas na porta lá do Palácio da Alvorada, reafirmou o seu desejo de conceder indulto natalino, né, previsto na Constituição, para policiais militares, embora um conselho vinculado ao Ministério da Justiça tenha feito já uma pré-proposta vinculado a crimes, né, porque a própria legislação prevê que esteja vinculado a determinadas condenações e não a pessoas específicas. E circulou a informação também de que o presidente cogitaria, no caso de policiais que ele entenda serem merecedores de um benefício como esse, o chamado indulto da graça, indulto da graça, que seria apropriado para casos desse tipo. Gostaria de saber sobre essa questão, se o presidente avançou. De fato, o presidente está debruçado pessoalmente sobre este assunto, independente do que venha a ser elaborado e apresentado por meio do Ministério da Justiça ao presidente. E essas tratativas estão sendo estabelecidas, como eu disse, pessoalmente, do presidente para com o senhor ministro da Secretaria-Geral da Presidência, que é o ministro Jorge Oliveira. Pouco mesmo eu entrei em contato com o ministro e com a sua equipe, eles estão debruçados sobre isso e ainda não tiveram a oportunidade de apresentar a proposta do Palácio do Planalto ao senhor presidente. Mas esse é um assunto que está, sim, sendo tratado pela Secretaria-Geral em consonância, em paralelo com o Ministério da Justiça, para buscar um atendimento dentro da legalidade do desejo do presidente, esboçado pelo presidente no final de semana e até já no dia de hoje, em algum momento. De novo. Vamos lá, Manuela. Porta-voz, desculpa que eu esqueci de perguntar depois, eu fiz essa pergunta na semana passada, mas tem alguma previsão para o envio das outras propostas daquele pacote de excludente de ilicitude? Da segurança? Não há previsão, esse pacote ainda está sendo estudado com mais profundidade pela SAGE, que é a Secretaria de Assuntos Jurídicos da Presidência. É bem possível que este pacote não seja avançado ao Congresso esse ano. Ele venha a ser estabelecido e discutido com mais profundidade e com tempo, que é tão importante para um projeto de ampla magnitude, o ano que vem. Então, o governo está aprofundando os estudos sobre essas propostas? Sim, está analisando outros detalhes, procurando identificar-se com os anseios, não apenas da sociedade, mas do próprio Congresso, de forma que nós tenhamos a possibilidade de, em apresentando, que ele seja rapidamente discutido e aprovado. E a recepção da sociedade em relação à proposta da GLO interferiu nisso? O governo teve receio de mandar para o Congresso? Não tenho dados sobre isso. O que já foi apresentado ao Congresso se mantém apresentado naturalmente e aqueles outros elementos que viriam a agregar-se à primeira apresentação ainda estão, como eu disse, sob análise da parte jurídica juntamente ao senhor presidente. Tá bom, obrigada. Eu agradeço. E propiciar que vocês possam ter o contato conosco aqui nessa interlocução e, ao mesmo tempo, acompanhar o presidente quando eventualmente for de interesse de vocês no seu retorno ao Palácio da Alvorada. Assuntos de governo, dia 16 de dezembro, com o ministro Paulo Guedes, às 14 horas, como de rotina. O ministro Paulo Guedes fez o relato semanal dos principais aspectos da economia brasileira ao presidente. Em seguida, esteve com o presidente, o ministro Ernesto Araújo e outros integrantes da CAMEX. Hoje foi a primeira reunião efetiva da CAMEX, acompanhada pelo senhor presidente. Também às 14h30 tivemos o presidente Davi Alcolumbre do Senado,
acompanhado do senhor Pedro Guimarães, que é o presidente da Caixa, uma visita de cortesia e, naturalmente, trataram de assuntos conjunturais do país e de temas que seriam de interesse de ambas as autoridades, o presidente da República e o presidente do Senado. Agora, às 17 horas, ou um pouco mais adiante, a bem da verdade, o senhor presidente não se encontra agora no Palácio do Planalto, o ministro Ernesto Araújo haverá de tratar de pontos prioritários da pasta, em especial, como nós dissemos anteriormente, as conclusões sobre o Conselho de Estratégia Comercial da CAMEX, já que o presidente teve que ausentar-se, sair um pouco antes da finalização do mesmo. Assuntos dos ministérios. Ministério da Infraestrutura. O Ministério da Infraestrutura fez um balanço das iniciativas e obras realizadas em 2019 e apresentou o planejamento das ações prioritárias para 2020. Segundo o ministro Tarcísio, abre aspas, se 2019 foi promissor em termos de concessões de ativos em infraestrutura e inauguração de obras públicas, as expectativas do Ministério da Infraestrutura para 2020 são ainda melhores. A previsão é de que mais de 50 obras públicas sejam entregues, o equivalente a cerca de uma obra por semana. Nesse contexto, importantes ativos serão repassados à iniciativa privada no próximo ano. Serão, disse ele, 44 leilões nos 4 modais de transporte, sendo 7 de rodovias, 2 ferrovias, 9 terminais portuários e 22 aeroportos, além da renovação antecipada de 4 concessionárias do transporte ferroviário de cargas. A estimativa do Ministério é alcançar a meta de 101 bilhões de reais em investimentos com os leilões do próximo ano. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O MAPA iniciou o pagamento do auxílio emergencial concedido a mais de 65 mil pescadores profissionais artesanais de áreas afetadas pela mancha de óleo no litoral brasileiro. O pagamento será realizado pela Caixa Econômica entre os dias 16 e 23 de dezembro. O auxílio emergencial corresponde ao valor de R$ 1.996, que será dividido e pago em 2 parcelas, seguindo o calendário de escalonamento dos benefícios sociais, que define o dia do saque conforme o final do número de identificação social, o NIS, do próprio beneficiário. Ministério da Saúde. O Ministério priorizou o repasse de 152 milhões para ajuda emergencial do governo federal ao município do Rio de Janeiro. Os recursos servirão para garantir a retomada do funcionamento integral de 24 unidades de saúde paralisadas por falta de pagamento de funcionários. A quantia será descentralizada para a Prefeitura do Rio de Janeiro em 2 parcelas e servirá para o pagamento de serviços de atendimento hospitalar de média e alta complexidade, o chamado teto MAC. O Ministério da Saúde, a partir da ação da Secretaria da Atenção Especializada à Saúde, SAES, fecha o ano de 2019 com diversas iniciativas exitosas, destacando-se as seguintes: habilitação de 1.000 leitos de UTI, recorde no número de transplantes, o que consolida o SUS como o maior sistema público de transplante de órgãos do mundo. Realização de mais cirurgias eletivas hospitalares, renovação da frota do SAMU e implantação de 24 novas UPAs. Em 2020, o desafio da atenção especializada é a maior
regionalização do SUS. Ministério do Desenvolvimento Regional. O Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, FNE, contará com mais de 29 bilhões de reais em 2020 para investimentos na agricultura, pecuária, indústria, agroindústria, turismo, comércio, serviços e infraestrutura. Os recursos aprovados durante a reunião do Conselho Deliberativo CONDEL da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, SUDENE, devem atender prioritariamente as atividades produtivas de mini, micro, pequenos e médio produtores, rurais e urbanos, nos 9 estados nordestinos e no norte de Minas Gerais e do Espírito Santo.